eu sou Jefferson Silva e é um prazer estar aqui participando do canal Idmóvel, e hoje eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. No livro de Atos, capítulo 19, no verso 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui, pessoal, o texto quer dizer o seguinte, que Deus, ele usava Paulo de forma que até os lenços e aventais ele tocava nos enfermos e os enfermos eram curados. E muitas pessoas, às vezes por ser filho de pastor, por estar na igreja desde a infância, por dizer: mas eu conheço a palavra, eu sou batizado, eu sou cristão há anos. Então muitos desses às vezes confiam, de estar na presença de Deus. Então eles acabam acreditando que eles têm esse total poder, essa autoridade para expulsar os demônios. E quem fazia isso, a Bíblia fala que eram 7 filhos de Seva, que era como se hoje eles fossem os filhos de pastores, filhos de pessoas, de oração, filhos de pessoas que eram o principal sacerdote. Então eles viram Paulo, viram o que Deus fazia através da vida de Paulo, e eles tentaram fazer também, como se estivesse dizendo: Paulo faz, eu também tenho essa autoridade. Eu sou filho de Seva, minha família toda foi criada dentro da igreja, então eu também posso chegar lá e expulsar qualquer demônio. E a Bíblia mostra claramente que quando eles tentaram expulsar, o espírito maligno respondeu eles dizendo: Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Ou seja, isso me leva a refletir o seguinte, que o diabo ele nem conhece quando nós temos uma vida longe da presença de Deus, quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito. O diabo ele nem te conhece, o diabo ele nem me conhece se a minha vida for uma vida de qualquer jeito. Eu posso ir para a igreja há anos, eu posso viver dentro da igreja, eu posso morar dentro da igreja, mas se não houver a obediência, o diabo ele nem te conhece. Quando o espírito maligno respondeu dizendo: Eu conheço Jesus, por que ele falou eu conheço Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. E quando ele fala: E eu bem sei quem é Paulo, o espírito maligno estava dizendo: Eu bem sei quem é Paulo, porque Paulo era uma pedra de tropeço na vida dele. Paulo era um homem que Deus usava, que Deus fazia coisas extraordinárias, milagres miraculosos. Deus usava Paulo tremendamente. Através de Paulo essas pessoas eram curadas. Então, não se engane, não é todo mundo que tem essa autoridade. A Bíblia, por mais que a Bíblia fale: Eis que te dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, Por mais que a Bíblia diga isso, não significa que eu possa sair por aí expulsando demônios, querendo expulsar os demônios. Porque, primeiro, para eu poder fazer algo como esse, algo desse tipo, a minha vida tem que estar no altar. Eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso estar em obediência à sua palavra. Eu não posso estar vivendo uma vida de qualquer jeito, assim como os 7 filhos de Seva que pensavam que por ser filhos de pastores, por ter vivido na igreja, por ter tido uma vida de cultos, de dizer assim, trazendo para a nossa realidade, eles entenderam que por esse motivo eles tinham autoridade para poder expulsar aqueles demônios.
E isso nos mostra que não é bem assim. Que por mais que eles tentaram expulsar, usando o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Por que eles usaram isso? Porque eles sabiam que o Deus de Paulo era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que expulsava demônios, o Deus que fazia milagres e maravilhas miraculosas. Então eles tentaram invocar o nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, não é meu nome, é em nome do Deus, do Jesus, que Paulo anda pregando aí. A vida de Paulo é uma vida que agradava a Deus, não uma vida que você vive de qualquer jeito e acha que quando você chegar a um espírito maligno você pode repreender, você pode expulsar, que nada vai te acontecer, simplesmente o demônio vai ficar com medo de você e vai correr. De forma alguma. O inimigo ele nem te conhece quando você vive uma vida de qualquer jeito. Agora, quando você vive uma vida santa, uma vida que te entrega ao Senhor, quando você busca a Deus de todo o seu coração, quando você procura obedecer a sua palavra, aí até os demônios te conhecem, até o inferno te conhece, porque os espíritos malignos mostraram que eles conheciam Paulo, porém não conheciam aqueles judeus, aqueles filhos de serva, né, os principais sacerdotes. Eles não conheciam, até então eles não eram pedra de tropeço, mas pelo contrário, Paulo sim é uma pedra de tropeço na vida deles. Jesus eu conheço, né, que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, né, conheço demais Jesus. E Paulo também eu conheço demais Paulo. Por quê? Porque Paulo é uma pedra de tropeço, Paulo interrompe o meu agir, Paulo interrompe quando nós tentamos fazer algo a respeito da vida de alguém, Paulo está sempre interrompendo. Todas as nossas armadilhas, Paulo vem e acaba quebrando com o seu poder e autoridade que é dado dos céus para a vida de Paulo. Porque Deus usava Paulo, as mãos de Paulo, para fazer milagres e maravilhas, né, naquele meio. Mas por que Deus usaria vocês que fazem as mesmas coisas que os ímpios fazem? Né? Não é só por ter uma vida inteira na igreja, por ter nascido, se criado dentro da igreja, isso não significa que você tem autoridade de poder expulsar demônios. Porque a Bíblia diz, o diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, que diferença existe de um demônio que crê que estremece e não obedece para uma pessoa que vive na igreja, crê que estremece e não obedece? Então está se fazendo igual aos espíritos malignos, fazendo igual ao diabo. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, se você crê em Deus que estremece, que diz eu tenho muita fé em Deus, eu confio nele, eu creio no poder dele, mas se você não obedece, você está fazendo exatamente igual aos demônios. Os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Então, que você venha crer de estremecer, mas que também venha acompanhado disso a obediência, que é isso que é o importante. Então, que você venha obedecer a palavra de Deus, que eu venha obedecer a palavra de Deus, que todos nós venhamos ter mais temor à sua palavra. Então, às vezes, as pessoas não levam isso em consideração, que quando nós buscamos a Deus, as coisas tendem a muitas vezes, em muitas questões, a piorar. As coisas começam a dar errado. Por que dá errado? Porque o inimigo está vendo que você está investindo no reino de Deus, está procurando viver uma vida que agrada a Deus, e ele não fica satisfeito, então ele vai tentar de todas as formas para tentar te derrubar. Então isso é normal. A sua vida, você viver uma vida, quanto mais você buscar Deus, as coisas começarem a apertar, é aí que você tem que se alegrar, porque você está fazendo algo que está tocando, que está mexendo, afrontando o inimigo. Mas quando você vive uma vida de qualquer jeito e acha que está tudo bem, quando eu não era cristão, a minha vida era tranquila, a minha vida era uma paz, eu não tinha problema nenhum, porque o diabo não te conhecia. Quando você passou a ser cristão, você passou a conhecer a palavra, passou a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, o mundo espiritual, né, o maligno, passou a te conhecer e começar a investir contra a tua vida para que você desista, para que você desanime. Então o segredo é permanecer firme até o fim, porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. O diabo, tudo que nós fazemos, ele está ali atento, né? Eu me lembro
história de Jó, quando o Senhor perguntou a Satanás, dizendo: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então foi aí que começou a conversa. Viste meu servo Jó, um homem íntegro, né? Se desvia do mal e tal. Então, o que foi que o inimigo quis? Ele falou: não, então deixa eu tocar na vida dele, que aí ele vai te negar. Deus permitiu isso tudo acontecer, porque o maligno, quando vê que nós estamos buscando a Deus, ele vai tentar investir de todas as formas para tentar nos derrubar. Mas o segredo é a persistência, é a obediência, é você continuar crendo que Deus vai sempre te dar a vitória. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, deixa o teu like, siga esse canal ID Movement. Se você quiser conhecer também o meu canal, é o canal Diz a Bíblia, né? Eu me chamo Jefferson Silva e compartilhe essa palavra para outras pessoas que precisam também ouvir e entender que a palavra de Deus, ela não é brincadeira, que o mundo espiritual não é brincadeira, o mundo espiritual é real, ele existe e nós não devemos vacilar. Devemos viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e de maneira que agrade a Ele. Agradeço pela participação, obrigado mais uma vez ao canal ID Movement por me ceder esse espaço aqui, de poder estar postando esse vídeo, falando acerca da palavra de Deus que deve ser pregada a todo ser humano na Terra.